Olá, bom dia a todos. Olá, Marcos. Esperando aqui o professor Minervini. Olá, Minervini. Olá, Marcos. Tudo bem? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, estou te vendo bem. Como é que está o áudio e a iluminação? Estou te ouvindo bem e te ouvindo bem. Ok, obrigado. Você sempre nessa elegância que lhe é peculiar. Primeiro, uma felicidade estar com você. Espero que você esteja bem, a sua esposa esteja bem na Itália, todos vocês estejam bem. Temos passado um período muito pesado. Ainda não saímos. No Brasil também estamos, Manaus principalmente também, estamos passando um momento um pouco crítico. Uhum. A diferença que em Manaus principalmente não é tanto em razão da própria pandemia, mas o sistema de saúde que já estava absolutamente sucateado por más gestões dos governos anteriores. Claro. Então, foi a tempestade perfeita apenas. Mas agradecer também as pessoas que já estão acompanhando através do chat, aqui dentro da nossa live. Você tem aí à sua direita me ouvindo o nome das pessoas, vão fazer perguntas, certo. Eu vou tentando direcionar para nós aqui as perguntas, a gente vai batendo um papo. Estamos aguardando ainda a entrada do Caldeira de Portugal, mas a gente já vai começar em respeito às pessoas que já estão nos assistindo. E quem tiver perguntas ou quiserem fazer comentários, por favor, fique à vontade de ir postando no chat, que a gente vai estar atento e a gente vai estar conversando. Eu queria dizer para quem está nos assistindo que o professor Minervini, para mim, é a pessoa que mais conhece de importação e exportação que eu conheço. É um craque, um gênio dentro dessa área. Eu o conheci através de um curso que eu fiz em Vicenza, na Universidade de Coa, na Itália, e prontamente, no primeiro dia que eu o conheci, eu já o convidei para vir a Manaus, e tive o prazer de trazê-lo a Manaus alguns anos atrás, e com certeza eu trarei novamente. Estamos já nessa conversa aqui dentro de nós dois. E vai ser um prazer, e é o... Espero o teu convite. Eu também. Olá, Antônio. Eu não estou ouvindo o Antônio. Não está tendo o som dele. Já está. Agora sim, Caldeira? Sim. Como vai? Como vai, Marcos? Olá. Muito obrigado. E o Caldeira, e o professor também, Antônio Caldeira, é um grande amigo também de Portugal, que eu tive a felicidade de conhecer através de um amigo comum, quando eu estive terminando o meu mestrado no Porto. E aí conheci o Caldeira e se tornou um grande amigo, e a gente temos trocado bastante informações a respeito do que acontece no mundo, e é um especialista na área de marketing, e mais do que isso, uma pessoa com uma visão geopolítica e de economia excepcional. Muito obrigado. Estamos aí dentro da pandemia, feitas as nossas apresentações, eu queria começar a nossa conversa bem informal, pedindo para que também as pessoas participem através do chat, pergunte, nos explore. E eu queria começar fazendo uma pergunta para o Minervini. Na sua opinião, Minervini, exportar e importar produtos entre os países ficará mais complexo pós o lockdown? Ok, obrigado pela pergunta. Ovviamente a gente está lutando com um inimigo que não conhece, então é um pouco um exercício de futurologia. Mas, respondendo a tua pergunta, pessoalmente, imagino que será mais complicado por vários motivos. Bom, primeiro, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, já está falando que os países, principalmente do hemisfério norte, vão diminuir suas exportações pelo menos de 2 dígitos. Vamos ter a economia vai se reduzir
entre 12% e 30%. Quer dizer, todo mundo vai estar meio endividado porque os governos estão tomando medidas para procurar, digamos assim, contornar o problema da pandemia. Então, aquilo que se espera, a previsão é que o pessoal vai ficar meio retraído. Incluso, eu estava lendo um report do Banco Mundial outro dia, existem vários cenários do tipo, se o vírus não volta, quer dizer, se essa coisa termina agora no verão do hemisfério norte, os países da Europa e Estados Unidos poderão ter uma retomada econômica mais ou menos no primeiro semestre de 2021, e a China pode alcançar a retomada no final desse ano. No caso o vírus voltar, e o medo de muita gente depois da reabertura, a coisa vai ser muito mais complicada. A previsão é até que a gente vai até o ano 2023, 2024 para ter uma completa retomada. Dito isso, o que está acontecendo? Muita gente, obviamente, não está podendo exportar, está jogando fora produto perecível, muitas fábricas estão paradas, então, obviamente, quando a gente retoma, quando a economia vai ser retomada, vai ter provavelmente um certo neoprotecionismo, porque obviamente o pessoal vai querer defender mais o pão de casa própria e depois o pão da casa dos outros. Então, primeiro tema. Segundo tema, é provável que haja um impulso, um incremento do counter trade, do barter, da troca de produtos, porque já que vai faltar dinheiro, mas eu vou ter sobrando soja, lá fora o pessoal vai ter sobrando máquinas, talvez, então pode-se esperar uma retomada da forma de barter, que é a forma mais antiga de comercializar. Um outro tema voltaremos ao escambo. Exatamente, voltaremos ao escambo. Uma outra coisa, isso já está tranquilo, muitos países vão trazer de volta as fábricas, as linhas de produção que instalaram na China, na Tailândia, no Vietnã, etc., para que a produção de componentes esteja o mais perto possível das empresas que fazem um produto terminado. Abro e fecho parêntese. Estava lendo que a indústria eletroeletrônica do Brasil, hoje em dia, está 60%, 70% abalada, porque depende de insumos, de componentes da China. Aqui, mais uma parêntese, nós estamos perdendo de 2-0. Houve uma deindustrialização no Brasil, e 2, em lugar de facilitar a compra de tecnologia, know-how, equipamento e companhia, fizemos toda uma estrutura de custos de importação, a dizer pouco, maquiavélica. Moral da história, ficamos sem a tecnologia e sem as fábricas de insumo. Voltando ao assunto, então, vai ter uma certa, ao contrário da globalização, um reshoring. Quer dizer, o pessoal vai querer trazer de volta linhas de produção para evitar que, no futuro, aconteça o que está acontecendo agora, que a gente tem empresas paradas porque faltam componentes. Por exemplo, a Itália, que exporta muitos componentes, autopeças para a Alemanha, devido a que avião parado, navio parado, trem parado, a companhia, o pessoal não sai de casa, o pessoal lá fora não pode terminar ou de fabricar o carro porque nós não podemos enviar componentes porque a fábrica está parada. Então, a tendência será uma verticalização da produção, procurar fazer, não digo tudo em casa, mas perto da empresa. O que vai acontecer? Que, de um lado,
vai ter muito mais investimento em robótica, automação, pessoal que trabalha de casa, home working, porém, as fábricas, obviamente, têm que se organizar para isso. Então, respondendo à tua pergunta, o cenário que está se prospectando é que, quando vai ter uma retomada, então, primeiro vai ter gente que vai querer se fechar para tirar o atraso, devido que são meses e meses que o pessoal não está produzindo, tem empresas fechando, etc. E dois, aí entra um assunto do Brasil depois, vai ter uma corrida para poder exportar ao máximo. Então, quem vai chegar primeiro? Quem está mais preparado? Quem já estava exportando? Vai ser complicado aprender a exportar agora, nessa fase difícil, se a gente não aproveitou da época das vacas gordas. Então, Marx, a grandes linhas, pode ser, digamos, um cenário provável. Então, fechando a tua pergunta, se estima que, sem dúvida, vai ser mais complicado. Então, por isso vai ser mais importante investir em digitalização, comunicação, trabalhar via e-learning, tudo aquilo que a gente pode fazer em controle remoto, de maneira que isso vai demandar menos deslocamento de pessoal e as empresas vão poder, digamos assim, aumentar a própria capacidade de produção. A grandes linhas é isso. Primeiro, eu queria falar para quem está nos assistindo, quando eu falei que ele é o grande mestre, o Minervini, agora vocês estão vendo porque eu falei que ele é um grande mestre. Isso não é uma resposta. É uma aula, é um compêndio e uma síntese do comércio internacional nesse pós-lockdown. Marcos, você está aumentando a minha responsabilidade. Não, eu estou sendo apenas justo. Foi muito generoso na apresentação. Eu simplesmente procuro trabalhar dentro daquilo que é a cultura exportadora da empresa. Esse que eu te falei agora, desse cenário, não faz bem parte, digamos assim, do meu dia a dia, mas a empresa tem que estar nesse cenário. Então, para mim é um prazer estar com vocês, vou aprender muito com vocês, mas não me dá muita responsabilidade, senão o pessoal vai reclamar comigo. Além de tudo, dessa humildade e modéstia fantástica. Eu queria, antes de eu fazer uma pergunta para o meu grande amigo Caldeiro, eu queria comentar um pouco a fala do Minervini, no sentido de que um dos pontos que o Minervini colocou, eu concordo plenamente, embora eu ainda ache que nós estamos cedo, mas eu concordo plenamente de que vai haver um movimento de nacionalização das indústrias. Você comentou, Minervini, sobre o eletroeletrônico, e a maior parte da indústria eletroeletrônica do Brasil está em Manaus. A maior parte da indústria eletroeletrônica do Brasil está em Manaus. E, obviamente, o grau de nacionalização dos componentes é muito baixo hoje. A maior parte, realmente, principalmente o menos volumoso, vem todo da China, se não da China, da Ásia como um todo. E eu acho que esse movimento ele vai acontecer. O grande sonho das empresas brasileiras era comprar componentes na China e exportar para a China. Os dois itens nesse momento, no momento que acontece algo com a China, mostra que o grau de dependência das empresas brasileiras em relação à China é brutal, e assim o mundo todo. Então isso vai ter que ser repensado realmente entre os países, ou seja, até que ponto a gente realmente vai dar essa ênfase no comércio internacional, nas trocas, né, na redução do atrito no comércio internacional, mas até que ponto é estratégico que eu tenha uma indústria dentro de casa, uma indústria realmente que consiga me entregar, porque
no momento que acontece uma crise como essa, e a gente vai poder acontecer outras, e acontecerão outras, de que maneira a gente vai se portar. Mais na frente eu quero voltar nesse assunto com vocês dois, e para a gente falar sobre globalização. Talvez essa seja uma discussão grande hoje, até que ponto a gente vai poder ter ou não um ponto de inflexão na questão da importação. Mas brilhante, te agradeço, compactuo de boa parte da sua visão, Minerva, entendendo assim que eu acredito que nós sairemos do lockdown, com certeza, o mundo todo neste ano ainda, até porque eu acredito que a gente ainda vai ter dados, vamos ter condição de avaliar com mais serenidade os dados em relação à pandemia, e aí isso vai dar uma certa tranquilidade, assim como o avanço também dos tratamentos. E o meu amigo Caldeira, agradecendo aí dentro. Em Portugal já são que horas? Portugal agora são 16h21. Então já deu para tomar uma taça de vinho. Essa hora, né? Não, eu bebo, como o Marco sabe, eu bebo com amigos, moderadamente, mas normalmente não bebo à refeição. Enfim, embora confesso que fiz um, não é bem um bocado, mas os alunos do Erasmus, que eu sou professor, não é? E então os alunos do Erasmus da Eslováquia, duas alunas trouxeram uma garrafa de Tatrati. O que é o Tatrati? É uma bebida, como se fosse uma vodka, mas tem 72 graus e, portanto, tem a vantagem de matar o bicho. Porque matar o bicho naquela refeição portuguesa, que era o mata-bicho, e neste caso matar mesmo, porque parece que o Covid, que não, pelo menos este o 19, não aguenta 70 graus. E, portanto, pelo menos aqueles que na altura, o bicho que na altura tivesse, julgo que eu que desapareceu. Mas, enfim, talvez fosse um produto para exportar, o Tatrati, que tem 72 graus e que, aliás, não queima. Quer dizer, não sei que produtos é que eles põem para aquilo não queimar, mas é agradável. Só um pequeno copinho, como era o mata-bicho dos trabalhadores rurais portugueses lá até aos anos 50, por aí. Mas muito bem. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, e agradeço muito a aula, porque é assim, lá do professor Minervini. Fantástico. Porque não era só daquilo que eram as tendências globais, mas também específicas do comércio. Eu queria lhe perguntar o seguinte, Caldeira. Uma das heranças, ao meu ver, malditas, de um pânico generalizado, gerado, vai ser o medo. Ou seja, pós-fim do lockdown, ficará o medo. O medo de viajar, o medo de empreender, o medo de importar, o medo de perder o emprego, o medo. Isso vai ser algo muito forte. Porque em países como Portugal, que tem um forte vetor turístico, né? Portugal recebe cerca de 21 milhões de turistas internacionais por ano, dobro da população. O que pode ser feito para um país como Portugal ter esse grande desafio? Por um lado, a indústria de turismo e, por outro lado, a questão do medo. O que você acha que isso pode ser feito ou que Portugal pode fazer em relação a isso? Bem, no que diz respeito ao medo, ele é claro, e diziam lá os monetaristas, cujas tendências, de certa maneira, creio eu, que vão ser seguidas. Neste aspecto, existe uma antecipação das expectativas por parte dos consumidores e das empresas. Essa antecipação das expectativas leva a que, se as pessoas, os investidores, os empresários confessem que vai haver crise, a crise acontece. Todavia, ao contrário das outras crises, existe aqui uma noção de quando será possível a resolução do problema. O problema tem duas resoluções, o problema lá do Covid, da pandemia, por um lado o medicamento e por outro lado a questão da vacina. No que diz respeito à vacina, as perspectivas mais animadoras dizem que 12 meses, não é? No que diz respeito ao tratamento, realmente a hidroxicloroquina, lá que foi muito divulgada aí no Brasil, nos Estados Unidos, e que já era utilizada aqui em África e também num país como Portugal, que tem lá o Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Portanto, discretamente, porque os medicamentos tornaram-se medicamentos de direita ou de esquerda, porque o presidente Bolsonaro falou, porque o presidente Trump falou, então, a partir daquele momento, a hidroxicloroquina é má. Pode seguir-se aquilo que os médicos recomendam, que era, neste caso, fazer-se o quê? Encontrar um grupo
de controle, e, portanto, a uns dá-se, aos outros não dá, os que sobrevivem provam que a hidroxicloroquina resulta. Dizem os médicos que foi isso que perderam 5 anos lá no vírus do ébola, mas é evidente que não se pode condenar essas pessoas. Olha, você vai morrer, que é para o bem da humanidade, como se fosse lá o tratamento do fecho das válvulas da central de Fukushima. Portanto, eu creio que existe um medicamento que, de certa maneira, reduz o pânico das pessoas, e era bom que não fosse objeto de controvérsia política. No que diz respeito aos efeitos duradouros, bem, eu dou bastante importância ao marketing geracional. As pessoas são marcadas por experiências que acontecem cedo na infância. Portanto, elas lembram-se onde estavam quando aconteceu os atentados das Torres Gêmeas de Nova Iorque. Lembram-se nos Estados Unidos onde é que estavam quando foi assassinado o presidente Kennedy, etc. Essas experiências marcam, não é? Quando é que o Getúlio se suicidou, quando souberam, etc. Essas experiências marcam. Essas experiências, agora, esta mais do que nenhuma outra, portanto, vai provocar efeitos decisivos relativamente àquilo que é o consumo das pessoas e, em consequência, também por parte dos investidores. No que diz respeito ao turismo, eu creio que vai haver um medo de viajar por parte das pessoas mais idosas. Não é assim? E, portanto, a partir dos 65 anos vai haver essa restrição. Esse turismo de terceira idade era bastante importante na Europa e afeta muito a hotelaria tradicional com os grupos, etc. Portanto, essa parte vai demorar, mesmo que depois do tratamento do vírus. No que diz respeito aos outros, eu creio que do ponto de vista dos jovens vai tender para uma normalidade. Há países mais afetados, como Espanha, França, Itália, principalmente, mesmo Estados Unidos, onde isso gera algum temor. Mas tende a voltar à normalidade. A vida das empresas tende a voltar à normalidade também com a retomada das aulas. Mesmo agora em Espanha, já além de poder ir passear o cão, as pessoas já podem ir passear os filhos. Não deixa de ser um fator curioso. Mas enfim, e portanto creio que tenderá a voltar ao normal. Estamos no buraco, no fundo, no que diz respeito ao tratamento do problema que originou a crise. Existe essa perspectiva de há um ano o problema estar, de certa maneira, debelado, como foram debeladas outras pandemias, etc. O número de pessoas contagiadas é muito superior àquele número de pessoas que têm sintomas. A ciência impõe-se relativamente àquilo que era a ideologia num ambiente de liberdade, mesmo que ele esteja condicionado, de certa maneira, pelos mídias dominantes. Portanto, eu creio que tende a haver essa retoma daquilo que era a situação pré-existente, a normalidade. Todavia, o efeito da crise leva as pessoas a reduzirem as viagens, a reduzirem as compras de produtos que não são essenciais, e do outro lado também há um aumento do teletrabalho, as pessoas habituam-se mais à internet, a ver as coisas à distância, etc. E, portanto, eu penso que vai haver uma retoma do turismo gradual e que, do ponto de vista dos mais novos, isso tenderá a ser, como é que é dizer, uma volta à normalidade. É evidente que não podemos extrair o pânico todo das pessoas, mas o pânico principal que aconteceu nesta crise foi o pânico que eu chamo de pânico eleitoral, que é o pânico que leva governos a quererem mostrar prudência e, ao mesmo tempo, depois resultados. Se morrerem poucas pessoas, eles vão dizer que foi devido à sua ação que morreram poucas pessoas. Se morrerem muitas pessoas, vou pensar mesmo no caso da Itália, o caso da Espanha, eles vão dizer que ainda podiam ter morrido muito mais. E, portanto, que as decisões que tomaram foram decisões de natureza prudente, como convém aos estadistas. Isso depois traz as consequências das mortes, das pessoas que se suicidam por não ter trabalho, das pessoas que passam fome, das pessoas que não tomam os medicamentos, não recebem uma cirurgia a tempo e que falecem em consequência dessa outra crise, que é também uma outra pandemia. Mas esse efeito, creio eu, que era inevitável, porque esta é a primeira pandemia online. Não se trata apenas de ser só uma pandemia global, como é da sua natureza. Trata-se também de ser online. Esses efeitos levam a que as pessoas tenham atenção aos números absolutos mais do que aos números relativos, mais ao número de contagiados do que ao número de contagiados por milhão de habitantes. E portanto, isso é um drama. Por outro lado, há também, creio eu, algumas condições para as reformas que os países precisam de fazer.
sendo que a principal reforma que vai acontecer, desagradável, é que o professor Minervini estava a falar, a reforma devíamos falar uma reforma aduaneira ao contrário. Aquilo que vai acontecer, por exemplo, um país como o Brasil, em que eu creio que a concorrência internacional é um dos principais problemas, a falta dela, que leva a que depois as empresas não se modernizem. Em Portugal atravessámos uma crise estrutural desde que aderimos à moeda única e desde logo que começou a haver o comércio facilitado com os países da União Europeia. O país aderiu em 1987, depois 91. A partir daí tivemos uma crise estrutural que durou 25 anos, cerca de 25 anos, 24 anos. Aí as empresas tiveram que começar a ser competitivas, a vender, porque o produto é melhor que o outro. Não é? Eu lembrava-me de um treinador que foi um grande jogador, que era o Graham Souness de futebol, que dizia: futebol é um jogo simples, você só tem que ser melhor que o seu adversário direto. Eu não posso ser melhor apenas porque a moeda desvaloriza. Eu tenho que ser melhor porque eu tenho um produto melhor. Os móveis portugueses vendem porque têm produtos melhores, o calçado português vende porque tem produtos melhores, e no Brasil a mesma coisa. A carne brasileira vende porque tem produtos melhores, as montadoras, etc., vendem quando têm produtos melhores, e essa mudança teria de acontecer devido àquilo que está a acontecer no mundo, que é esta crise global. A pressão dos sindicatos, a pressão das confederações patronais, mesmo os governos vão adotar estratégias de protecionismo e, portanto, a subcontratação dos anos 80, onde estava a ver um representante da McKinsey ser grilled, não é? Ser grelhado lá na Fox News nos Estados Unidos, e ele dizia, confrontava os consultores da McKinsey que tinham recomendado o outsourcing nos anos 80, que tinham feito decisões que levam a que os países ficaram desprotegidos até do fabrico de medicamentos. Portanto, agora vai haver essa nacionalização, essa renacionalização da produção, motivada por essa pressão internacional. Por outro lado, vai haver maior liquidez, porque está mais ou menos então admitido que o problema da crise de 29 era a falta de liquidez. Foi isso que aconteceu em 2008, a partir de dezembro de 2007, que é um fornecimento de liquidez, e ela agora até vai ser maior na Europa, e creio que nos Estados Unidos e por todo o lado também vai ser. Provocará isso efeitos de inflação? Como há também nível elevado de desemprego, talvez não tanto. Portanto, é isto que eu penso. E por outro lado, estamos a assistir já a um choque, mas isso talvez seja para uma próxima pergunta, à perda de influência dos Estados Unidos, deixar de ser a superpotência global, sendo gradualmente substituída pela China. Nem Trump evita esse problema, nem os outros. Há apenas que fabricar melhor, trabalhar mais, ser mais organizado. Essas reformas, creio eu, são inevitáveis e colidem com a ideologia do politicamente correto, as ideologias que estão em vigor, e elas vão ter de ser feitas à força, agora. Era isto. E para o nosso público que está nos assistindo, uma coisa vocês vão concordar comigo, que eu tenho bons amigos, excelentes amigos. Então agora vocês viram o Caldeira aqui dentro, e um grande amigo, e deu para a gente uma aula. Eu queria fazer alguns comentários sobre o que você falou, Caldeira. Uma coisa muito interessante, a gente tem sempre conversado muito agora sobre essa crise, eu e você, temos trocado muitas ideias, e uma coisa que você chama, eu acho muito interessante, é a primeira pandemia online. Isso é verdade. Né? É importante que a gente lembre que o H1N1, talvez a epidemia anterior, que foi global, ou seja, teve uma discussão global, mas foi há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos um fenômeno chamado WhatsApp, que é um fenômeno. E nós não tínhamos, 10 anos atrás, um smartphone na mão de cada pessoa. No Brasil, para vocês terem ideia, eu não conheço ninguém que não tenha um telefone ou WhatsApp. A pessoa que vende pipoca na porta de uma igreja, ele tem o telefone e o WhatsApp. E fala, e lê. As eleições são hoje totalmente impactadas, principalmente no Brasil, pelo uso do WhatsApp. Né? E essa pandemia online realmente é a primeira pandemia online. Ou seja, e isso também, a questão do medo, eu concordo com você, a gente tem discutido bastante sobre isso,
o pânico foi gerado, né? Foi gerado de uma maneira específica aí dentro da eleitoreira, e é a melhor coisa que um político podia querer, porque se der certo, for eles, se der errado, for eles, e não importa, não tem resultado. Qualquer resultado que seja, ele vai manipular como certo, ou a favor dele, ou errado a favor dele. Então, assim, a primeira pandemia online. Então, ou seja, a força do online acabou gerando muito do impacto que a gente está tendo, diferentemente do H1N1, que a gente sabia que era global, mas isso não chegava numa rapidez com que chega a todos os efeitos. Para nós aqui, Minervini, foi um impacto brutal, e a Itália foi muito utilizada, as cenas da Itália, para poder gerar pânico. Hoje mesmo, nessa semana mesmo, tivemos o prefeito de Manaus também utilizando de cenas assim para poder, né, para poder maximizar um drama e que, ao meu entender, também gera pânico, né, de mostrar valas e tudo mais. Então, isso acho que é um aspecto importante a gente entender, que esse mundo global é um mundo online, no sentido de que a gente pode até nacionalizar fábricas, ter menor comércio eletrônico, comércio entre os países, nesse sentido de nacionalização, mas o impacto online é brutal. Um outro item que eu queria chamar a atenção, aproveitando a fala do Caldeira e do Minervinho, vocês dois tocaram no mesmo ponto, que é a necessidade de competitividade dos países. A necessidade de uma competitividade real, não uma competitividade fabricada. Nós precisamos partir os países para buscar realmente saber aquilo que ele tem foco, aquilo que é seu core business, aquilo que ele sabe fazer bem feito, mas essa competitividade baseada em tudo que a tecnologia traz, robótica, inteligência artificial, machine learning, digitalização, qualidade, mas não, eu chamo não artificial porque não pode ser baseado em subsídios. Ela vai precisar ser baseada em real competitividade, né? Nós vamos precisar ser bons naquilo que a gente quer fazer, de fato, porque aí sim a gente vai conseguir não só atender o mercado interno, mas nesse retorno aos mercados externos a gente também buscar se posicionar. Hoje, tem até uma pergunta de alguém que está nos assistindo falando sobre ser bom para o Brasil, bom para o agro, né? Ou não essa questão. Eu acho muito cedo avaliar se é bom para o agro ou não. E aqui eu vou falar não só como consultor, mas eu vou falar também como produtor no agro. Eu sou pecuarista há 20 anos. Estudo bastante sobre isso. Sou pós-graduado na área de agronegócio, na área e trabalho com essa área. Quem é o maior comprador da carne brasileira da soja? É a China. Volta conversa inicial do Minervini. Quem é o maior comprador? A China. E nos grupos que eu participo de agro, houve muito essa discussão, Minervini. Vai ser ótimo para o agro brasileiro. Vai ser excepcional para o agro brasileiro. E eu várias vezes falei, olha, acho que tem que ter cuidado, está muito cedo para a gente saber se vai ser bom ou ruim. Está tudo muito incerto. E ontem de ontem, saiu já uma notícia que a China, através dos seus representantes, já está rediscutindo com as tradings brasileiras a redução do preço do commodity daquilo que já foi entregue. Daquilo que já foi entregue. Ou daquilo que já está viajando para a China. A China está falando, eu paguei X dólares a tonelada de carne bovina, você já embarcou para mim, só que eu não quero pagar X dólares mais. Eu quero pagar menos alguma coisa. Então, é muito difícil ainda a gente saber sobre isso. E aí a gente exporta a carne quase que toda natura para a China e deixa de produzir, criar valor agregado e grife em cima dessa carne. O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, né, há bastante tempo. Então, assim, essa competitividade nossa, nós vamos precisar buscar criar valor agregado em todos os países, buscar realmente um grau que não seja artificial de competitividade. Então, acho que é só para reforçar uma coisa que você falou, o Minervini também falou, mas eu tenho muito medo, principalmente agora eu vou falar do Brasil, eu tenho muito medo de quando a gente fala em nacionalização das fábricas no Brasil, isso voltar àquela década lá, antes de 90, Minervini, aonde a gente teve
aonde a gente se fechou e produziu carroças, como disse um ex-presidente da República. A gente produzia carroças a um valor altíssimo. Nós não podemos voltar nisso no Brasil. Nós não podemos criar quase que uma religião pedindo que sejam incentivadas fábricas no Brasil, produção no Brasil, mas para fazer algo obsoleto. Nós precisamos ser competitivos. Na minha visão, e aí a minha visão de economia liberal, é que um país e o governo precisa criar as condições necessárias para que quem empreende possa fazê-lo da maneira mais correta possível, da maneira mais competitiva possível. Um outro comentário, antes de eu fazer uma pergunta para o Minervini, o Caldeira falou da liquidez. A liquidez foi extremamente, os países aí dentro, nós tivemos a crise de 2008, 2009, iniciada lá pelo subprime americano, aonde os países colocaram realmente bastante dinheiro e foi uma forma, seguraram algumas empresas e tudo mais, e foi uma forma de tentar frear um pouco o efeito perverso da recessão e agora de uma depressão econômica. Isso é outra coisa que eu queria comentar para o Brasil. Minervini é um brasilianista, conhece tudo do Brasil, e o Caldeira é um estudioso do Brasil. Vocês que estão me assistindo, o Caldeira é um estudioso do Brasil. Vocês viram falando de Getúlio, não é só passando, não. Ele conhece muito da história brasileira. E eu vejo no Brasil aqui dentro, inclusive economistas famosos, de universidades famosas no Brasil, falando que o governo federal teria que colocar mais dinheiro na economia brasileira. Nós não temos o dinheiro americano. Nós não temos a capacidade de uma Alemanha. Nós não temos. Nós já vimos de uma outra crise que vocês na Europa não tiveram. O mundo esteve em crise, a crise de 2008, 2009 é uma crise mundial. Mas nós temos uma crise que é 2014, 2015, que foi uma crise gerada pelo governo do PT, nomeadamente da Dilma, que foi um desastre. Foi um desastre. Para ganhar uma eleição em 2014, uma verdadeira fraude eleitoral, ela colocou o Brasil numa crise brutal, inclusive o próprio impeachment veio daí. Então, nós já vínhamos tentando nos recuperarmos de uma crise. Poucas empresas brasileiras, até o ano passado, 2019, conseguiram ter o mesmo nível de receita de 2014. Poucas. Então, a gente já vinha de uma crise muito forte e agora recebe uma depressão econômica. Então, falar no Brasil de que o governo tem que colocar mais dinheiro, ou comparar aquilo que tem que ser o grau de dinheiro que o Brasil coloca na sua economia, comparar com os Estados Unidos e a Europa, ou é uma falácia ou é uma má intenção, porque não tem esse dinheiro, a não ser que a gente fabrique cédula. E de novo, você vê, inclusive, economistas, né, como um ex-presidente de um banco mundial, que é o Bank de Boston, hoje secretário do Estado de São Paulo, ter a capacidade de falar de emissão de dinheiro. Ou seja, isso é fazer o Brasil voltar ao desastre da hiperinflação de 86 do governo Sarney. Então, a gente precisa saber que a crise é difícil, mas nós vamos precisar também, como diz um grande amigo meu aqui dentro, quando a desgraça está pela porta, a virtude não pode sair pela janela. Então, se nós pegarmos e criarmos um desastre fiscal no Brasil, nós não vamos levar 20, 30 anos. Nós vamos desperdiçar 2 ou 3 gerações, 60 ou 90 anos. Então, é importante que a gente tenha cuidado com as comparações que a gente faça, porque esse próprio economista falava, o Trump está falando em colocar 3 trilhões, e o Brasil está falando... É ridículo esse grau de comparação. São caixas completamente distintos, né? E, Minervini, eu queria fazer uma outra pergunta para você agora. O que as empresas, muita gente nos assistindo aqui dentro, colocando, daqui a pouco eu vou passar um pouco mais das mensagens que estão no chat, mas para as empresas brasileiras especificamente, o que elas podem fazer, pergunta difícil para você, para exportar mais para a Europa no pós-lockdown? Ok, sim, sem dúvida é uma pergunta difícil. Bom, vamos fazer uma parêntese.
digamos, uma notícia boa e uma outra ruim. A notícia boa, você já falou de algumas crises. Desde o descobrimento do Brasil, o Brasil viveu não sei quantas centenas de crises. O Brasil já está vacinado para crises. Dito isso, eu abro e fecho uma parêntese, eu na Itália, quando faço seminário sobre o Brasil, procurando transmitir o que é o continente Brasil, eu digo que o Brasil é uma das melhores escolas de management, de gerência, a nível internacional. Não é por coincidência que as grandes multinacionais, quando estão pensando de promover um alto executivo para o cargo de CEO, eles mandam para o Brasil para dirigir a filial brasileira. Se ele sobrevive, volta para lá e é promovido. Se não sobrevive, amém. Moral da história. O Brasil é uma ótima escola para management, para manager, para gerente. Para trabalhar no Brasil, o Brasil não admite aprendiz de improvisação e companhia. A. B. Aqui brincamos, se você me permite, Menezes, se você me permite fazer uma piada, uma anedota, mas aqui a gente costuma dizer que aqui não é para amadores, né? Porque quem tem os políticos que a gente tem no Brasil aqui não é para amadores. A gente aprende. Claro. Pode continuar, Menezes. Desculpe. Um outro tema também importante, eu pessoalmente tenho viajado para vários países do mundo, considero também pela minha vivência de 25 anos seguidos no Brasil, o Brasil é um dos países, se não o país, extremamente criativo. Pena que a gente não tenha utilizado essa criatividade, não tenha industrializado a criatividade. Eu me pergunto como é que tem países muito menos criativos do Brasil que nos dá de goleada de 10-0 em termos de patentes. A gente gasta um monte de dinheiro pagando patentes lá fora, quando nós poderíamos ter inventado coisas que já inventaram em outros países. Bom, dito isso, competitividade, criatividade, industrialização. Agora, respondendo a tua pergunta, olhando a balança comercial do Brasil, você percebe que, no Brasil só temos 25 mil exportadores, dos quais me parece que 250 dos 25 mil representam talvez 70% ou 80% do total exportado. Quer dizer, nada. Pior, também essa é uma outra parêntese, porque isso faz parte da falta de cultura exportadora. Se você entra na internet, tem um determinado site onde diz uma pergunta elementar. A pergunta diz: precisa alguma habilitação para exportar? Ponto de interrogação. Resposta: sim, tem que se registrar no Radar, Siscomex e companhia. Bom, essa para mim é uma tristeza, porque essa é a última coisa que a gente tem que pensar. É a última. Claro que tem que ter habilitação para exportar, mas habilitação não é no papel. Habilitação quer dizer desenho, inovação tecnológica, inteligência comercial, agressividade, produto, etc, etc, etc. Bom, tudo isso para te dizer o que nós podemos fazer para exportar para o Brasil. Vá para a Europa, perdão. Vamos fazer primeiro a lição de casa. Então, o que vai acontecer? O pessoal que estava exportando até agora, para eles vai ser mais, digamos, relativamente mais fácil exportar. E também aqui um outro porém. A gente estava exportando ou a gente estava sendo comprado? A gente estava gerenciando a exportação ou estava administrando pedidos?
Claro que tem excelências na exportação, mas cuidado, quem estava administrando pedidos agora vai ser muito mais complicado, porque os importadores lá fora vão tocar a campainha de gente muito mais preparada. Bom, então, dizendo isso, nós vimos então que a tendência, eu diria felizmente para o Brasil, que nós somos criativos, a tendência vai ser, digamos assim, mais para diversificar mais para a exportação de serviços e menos de produtos. O que é que nós podemos exportar para a Europa? Também vai uma outra parêntese. Eu estive no Brasil em novembro passado e eu ouvi muita euforia sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Eu não quero jogar um balde de água fria já na desgraça que a gente está atravessando. Mas cuidado que esse acordo ainda não está funcionando. Esse acordo tem que ser ratificado pelos parlamentos dos países membros do Mercosul e da União Europeia. Pergunta, depois dessa tremenda crise, nós estamos na Itália, estamos jogando fora toneladas de frutas, de flores, de alimentos, estamos jogando fora. Porque não tem mercado. 2, porque não tem ninguém que vai fazer a colheita do produto. Moral da história, a última coisa que vai querer fazer muitos países da União Europeia é abrir 99% do mercado como está no contrato. Essa é a última das preocupações. Então, tudo isso para dizer, infelizmente, esse tal de acordo ainda vai demorar. Dito isso, então, nós temos que nos especializar. A gente tem que diversificar, seja mercados e seja produto, particularmente muito mais valor agregado. Se a gente está vendendo produto por preço, chinês vai nos dar de goleada de 10-0. Nós temos que trabalhar a nível de marcas, a nível de valor agregado. Claro, o agronegócio brasileiro é uma das poucos setores bastante competitivo. Porém, não esquecemos que vai ter do outro lado uma certa retração da demanda. Agora, e para exportar para a Europa, produtos alimentícios, etc., a Europa, quando você compra um alimento na Europa, está comprando um remédio. Tem que ter toda a traçabilidade do produto. A moda é o produto orgânico. Tem que ser feito de uma forma assim, cuidando da ecologia, etc., etc. Mas, sem dúvida, alimentos, componentes, software. Mas eu diria dois temas importantes. Não pensamos só na simples exportação. Eu mando um produto para lá, ele me paga, eu espero, me mando outro produto. Vamos pensar mais em termos de alianças, em termos de joint venture, em termos de sentar ao redor de uma mesa e ver como é que a gente pode se complementar. E existem várias complementações, transferência de know-how, transferência de software, de organização, etc., etc. Um outro tema para exportar para a Europa, devido a essa dificuldade, se na época vamos dizer, de Céu de Brigadeiro, a coisa não estava fácil, agora vai ser mais complicada. Então, para reduzir essa complicação, aí eu entro no meu tema que falo há décadas, temos que pensar de trabalhar em redes, grupos de empresas. Você imagina uma pequena empresa brasileira ou de qualquer país que tenta de exportar, quando, para você exportar, obviamente você tem que investir em recursos, informação, promoção, adaptação de produto, certificação, homologações. Tudo isso é impensável, muitas vezes, a nível de uma pequena empresa. Porém, a nível de redes, de grupos, não estou falando dos famosos e de triste memória dos consórcios de exportação, que toda a América Latina, do México para baixo, consórcio de exportação é uma palavra feia.
porque tiveram uma série de erros. Estou falando de redes de empresas, empresas complementares, para que a gente possa aumentar o poder de fogo, para que uma pequena empresa permaneça com a flexibilidade de pequena, porém pode atingir ou pode adquirir recursos que só podem as grandes empresas. Então, redes de empresas. Eu chamo isso, a minha metodologia, eu chamei já faz tempo de SIPE, Sistema Integrado de Promoção da Competitividade e Exportação. Na Costa Rica, tem 20 exemplos funcionando desse tipo, pequenas e médias empresas, porque sozinho é dificílimo. Quando eu ouço falar que exportação para micro, pequena empresa, cuidado. Já para a pequena empresa, a menos que você não tenha um produto único, que tem uma fila de compradores lá fora. Mas se você não tem recursos, se você não tem inteligência comercial, se você não tem um produto excelente, vai ser cada vez mais complicado. Respondendo a tua pergunta, o que a empresa pode fazer? Vamos aproveitar esse tempo que a gente está em casa, está fazendo trabalho via online, via computer, etc. Dá para fazer muita coisa. Treinamento do pessoal, buscar certificações, buscar homologações, checar, verificar como é que a gente tem trabalhado nos mercados onde estava trabalhando, a nível de estamos vendendo no mercado certo, estamos vendendo da forma correta, estamos vendendo ao parceiro certo, tem um monte de coisa para fazer, aproveitando que agora a coisa está, digamos, está a um nível de trabalho bem mais baixo. Moral da história, Marx, temos que fazer a lição de casa. Eu concordo muito contigo quando você fala que, claro, porém, nós temos que ter, digamos assim, algo em termos de estrutura. E aí a gente entra sempre no famoso, bendito custo Brasil, que são 30 anos porque são 30 anos que eu não moro mais no Brasil. Mas quando eu morava no Brasil, eu fiz até um artigo no 91, 30 anos atrás, sobre assunto de câmbio e assunto de custo Brasil. Passaram 30 anos, ainda estão falando dessa coisa. Agora, isso a gente não resolve em 2 dias. Porém, aquilo que eu procuro transmitir, se a gente não pode mudar isso da noite para o dia, passaram 30 anos, não foi resolvido, vamos tentar resolver o custo da empresa. Se você entra em uma empresa, você pode ver um monte de coisas que dá para ser feito. A nível de revisão de custos, a nível de gerenciamento, excelência empresarial, a nível de design, a nível de processo de produção, tem muita coisa para fazer. Então, moral da história, independentemente se eu quero exportar para Bolívia, Equador, Rússia, Finlândia ou Europa em geral, temos que fazer a lição de casa, temos que dar muito mais valor agregado ao nosso produto. Claro que para isso precisa tempo, motivo a mais para pensar em termos de redes. Eu sei que isso é dificílimo para nós latinos, pensar de eu trabalhar com alguém que talvez é o meu possível competidor. Eu costumo sempre dizer aquela frase que modestamente ficou famosa: nós latinos somos individualistas por natureza, desconfiados por vocação, curto-prazistas por visão. Pronto. É dificílimo, porém é possível. É possível, se agora que a gente está no sufoco, a crise, etc. Vê, por um outro tema. Que pena que a gente não está exportando agora que o dólar está fantástico para exportar. Mas isso também tem sido um outro erro de décadas. Tem muita gente que tem exportado quando o dólar está ótimo, entre aspas, ou para sair da crise. A história nos demonstra, veja agora nesse momento, o pior momento para você sair para exportar quando está em crise.
Porque pode ser que a crise acaba e você acaba. Você tinha que pensar na época das vacas gordas. A. B. Se você pensa de exportar pelo câmbio, pergunta, e quando o câmbio não estiver favorável, você não vai exportar mais, como infelizmente tem acontecido. Tem tido muita gente que simplesmente, não, o câmbio agora não é favorável, não exporto. Pergunta, como é que fica o nosso amigo lá fora que está esperando o nosso produto? Isso não é provocar um estrago à imagem do país, porque lá fora o pessoal vai falar, poxa, esse pessoal não é sério. Por isso que não é suficiente ter o tal do radar, os escomas. Tem muita coisa antes. Eu diria, o primeiro degrau, nós temos que pensar em termos de competitividade. A gente tem pegado empresas que nem sequer vendem no armarinho da esquina e levam em uma feira internacional, levam em uma missão internacional. Está errado, estamos jogando dinheiro fora. Primeiro você tem que fazer o primário e depois você faz o secundário. A gente está querendo fazer a universidade sem fazer a primária e secundária companhia. Traduzindo em português, temos que colocar esse pessoal primeiro, então tem que fazer um check-up, uma avaliação. Tem que ter um método de trabalho. Não é dizer, eu quero exportar, aqui está a ficha. Não é isso. A primeira pergunta que eu faria, se alguém me diz, eu quero exportar, pergunto, por quê? Fala, como por quê? Porque eu quero faturar. Não, não é assim. Você quer faturar porque está em crise ou porque o dólar está bom? Se alguém me dizer que eu quero exportar porque já alcancei um certo nível de excelência no mercado interno, A. B, eu quero crescer, eu quero me confrontar, eu quero aprender inovação, aí tudo bem, aí vamos iniciar um trabalho. Então, desculpe se eu me deixo levar pelo entusiasmo, mas fechando a tua pergunta, claro que basta ver as estatísticas, a gente tem exportado mais ou menos, mas é nada em comparação com o tremendo poder de fogo da economia brasileira. Agora, está, o professor Minervini ficou preso no lockdown. Daqui a pouco ele libera. Chamamos o lockdown forçado, não é? Já retorna. Vamos ver se ele volta ali para fechar, senão a gente vai... Sim. Não, logo volta. Vamos lá. Enquanto o Minervini volta ali dentro do lockdown, só queria comentar, até, espero que ele esteja me assistindo, o profissionalismo, né, na exportação. Né? Na verdade, o que o Minervini está falando para a gente é que não dá para ser amador. Né? Não dá para ser amador. Precisa ser realmente profissional na hora da exportação. Né? Na comercialização para o exterior, você precisa ser mais profissional ainda. Né? Então, desde a pergunta básica, o porquê, você precisa realmente ser profissional. Isso me lembrou um conhecido aqui em Manaus, uns 3 anos atrás, ele gosta muito de UFC, MMA, essa coisa toda. Sempre foi para Las Vegas acompanhar lutas. E aí ele se sentiu, achou que tinha uma grande oportunidade. Vender produtos, né, de uma marca dessa de UFC, MMA, eu não conheço bem. Gosto de boxe. Já lutei boxe, gosto de boxe. Mas MMA e UFC eu não conheço. Mas uma marca dessa usada, ele teve a grande ideia de vender. Conseguiu trabalhar nos Estados Unidos com a marca dessa, então ele ia fazer uma venda por e-commerce em Manaus dessas marcas, uma marca esportiva de UFC, MMA. Teve lá o preço, tudo bonitinho, colocou rapidamente um website, Caldeira e os nossos amigos aí dentro para poder funcionar, e ficou assustado porque ele começou a vender muito, tinha um prazo de entrega razoável até o produto chegar dos Estados Unidos. E ele vendeu bastante, mais do que ele imaginava, repetiu os produtos. Quando chegou o primeiro embarque aqui em Manaus, a mercadoria ficou presa na Receita Federal. E aí ele descobriu que tinha que pagar o imposto
de importação. Então, a empresa dele sobreviveu a um pedido. E eu vou resumir que ele teve um prejuízo brutal, né? Ou seja, tudo que ele vendeu, ele teve que entregar, importar e pagou para vender. Ele descobriu que não é assim. Então, às vezes, as pessoas acham que é algo extremamente simples, e não é. Precisa realmente de profissionalismo. Ver se o Minervini volta, e aí eu queria... E o Minervini falou em redes, em parcerias de redes. Uma coisa interessante é que quem se relaciona com a China sabe que se relaciona num processo de compra e venda, não de parceria. É compra e venda. Não de parceria. Não de desenvolvimento de produtos juntos, não de entendimento mútuo do que é bom para os dois. Quem se relaciona com a China, quem estiver nos ouvindo e compra e vende com a China, sabe que são compras e vendas de oportunidades e ponto. Vai ficar aí. Se eu estou pensando em processo de exportação para outros países, fazer isso de uma forma duradoura, provavelmente eu vou precisar pensar de parcerias, de respeito ao fornecedor, de respeito ao cliente, de uma relação que seja boa para os dois, que tenha margem de contribuição para os dois, que os dois lucrem nesse processo. É diferente de uma relação que tem com a China, onde todo mundo busca, de alguma maneira, ganhar muito e do ponto de vista dos chineses igual. Vai ser a mesma situação. Acho que o Minervini está voltando aí. Já Minervini voltou? Mas não chega. Deve estar voltando aí. É o lockdown. Voltou, Minervini? Voltei. O meu sinal de internet estava ok. Não sei o que aconteceu. Mas eu sei que você está chegando ao final. Eu só comentei um pouquinho em relação ao que você falou, que a minha síntese da sua resposta é que não dá para ser amador querendo exportar. Precisa ser profissional, precisa fazer isso de maneira profissional. Quando eu o conheci lá na Universidade de Kowa, eu lembro exatamente de você fazer essa pergunta para nós, todos que estavam ali dentro. Quer importar para quê? Né? Por que você quer exportar? E a partir daí a gente se conheceu e tudo foi trabalhado. E um outro comentário que eu estava fazendo, quando você fala em parcerias em redes, eu falo, se eu quero realmente... E aí eu não vou falar de consórcio, está perfeito você, mas se eu quero parcerias em redes, eu estou falando de relações que são duradouras. Relações que são fortes, que é onde todos ganham. Isso é diferente de quem comercializa com a China. A China, quem comercializa com a China quer vender muito, quer receber muito, e a China da mesma maneira. A gente não vai esperar dos chineses, obviamente eu estou generalizando, um grau de parceria. Ali dentro eu tenho um container, 2 containers, 3 containers, por isso conforme a ocasião ali dentro. É uma relação comercial, isso é diferente de parceria. Eu acho que nós no Brasil vamos aprender também muito com isso, porque a gente tem visto nessa crise empresas que simplesmente disparam um e-mail para o seu fornecedor dizendo, olha, nós não vamos lhe pagar nos próximos 2, 3 meses porque nós estamos em crise. Isso para mim nunca foi parceria. Né? Isso nunca foi parceria. Você pode até ter necessidade de prorrogar o pagamento de um fornecedor, mas você precisa tratá-lo com respeito, você precisa negociar, você precisa fazer um processo que seja de ganho mútuo. Então, nós vamos ter que aprender muito com isso. Eu acho que a exportação aí dentro não dá para ser não profissional em relação a isso. Só para dar um caso, eu tenho um amigo um francês que foi CEO de uma empresa em Manaus durante 6 anos, uma multinacional francesa com presença mundial, um player absoluto, quem tem maior detém mercado na área dele, na área de indústria. E quando ele voltou para a França para morar em Paris, ele resolveu montar uma loja de artesanatos aí em Paris, bem próximo ali à Catedral de Notre-Dame. Ele e a esposa dele. E com artesanatos aqui da Amazônia. E eu vou resumir a história, que não deu certo. Por que não deu certo? Exatamente pela falta de profissionalismo que você disse. Primeiro, às vezes, não tinha mais produto. Ia fazer um segundo embarque, as pessoas gostaram, já deu produto. Não tinha.
descontinuidade. Outras vezes, comprava o produto do fabricante ou do artesão por um preço. Na segunda vez, esse artesão queria 5 vezes o preço. Na segunda compra. Então, em resumo, uma belíssima loja que mostrava o nome do Brasil na França, uma coisa feita com muito carinho por um casal maravilhoso e que deixou de existir. Né? Exatamente pela falta de profissionalismo que você comentou. Claro. Eu queria tocar num outro assunto. Primeiro, agradecer que nós temos pessoas participando do Equador, de Portugal, Inglaterra, Itália e do próprio Brasil, aqui no nosso bate-papo. Eu queria perguntar para o Caldeira, o lockdown impôs uma necessidade premente, né, de vendas pelo e-commerce, a entrega por delivery aumentando, muito grande, a questão do home office, que o Minervini comentou. Eu acredito que muitas dessas coisas ainda é muito cedo para poder avaliar se isso é duradouro ou não, se isso veio para ficar ou não, ou com que intensidade. Mas eu queria perguntar para você, a área de marketing é uma área muito sua, que tipos de mudanças no hábito do consumidor ou na forma de comercializar, Caldeira, você acredita que já dá para a gente ter uma noção de que isso deve ser intensificado ou se alterado? Bem, muito obrigado. Novamente eu vi com muito interesse lá a intervenção do professor Minervini, nomeadamente sobre as rendas e a sua marca sobre o profissionalismo, que você, enquanto consultor, tem-se defrontado certamente com esse choque. Eu creio que das principais mudanças, ela é do comércio eletrónico. Porquê? Bem, porque em Portugal, por exemplo, existe uma grande desconfiança do cartão de crédito, devido ao tal pânico gerado por um ou outro phishing e problemas com fraudes em cartões de crédito. Isso leva as pessoas, mesmo jovens, etc., a raramente fazerem essas transações. Todavia, está aqui a haver uma mudança, bem como nos outros países, do Revolut, que muita gente está a usar, com cartões também são lançados, até a Caixa de Crédito Agrícola aqui lançou também um cartão também virtual que está a ser um sucesso. E, principalmente, outra aplicação que chamamos MBWay, que permite realmente os pagamentos imediatos. Essa mudança, de uma perspectiva não só do negócio bancário, mas também dos pagamentos e das encomendas de comércio eletrónico, pagamentos imediatos, virtuais imediatos, isso consolidou-se. E está a ser desenvolvido, creio eu, mesmo para outras gerações que não estavam a utilizar, não apenas lá como a geração Z, que está muito nisso, mas também para outras gerações, a compra à distância e também esses pagamentos. Portanto, essa mudança ocorre. Para mim, ela é mais importante do que o teletrabalho. O teletrabalho também há de provocar, e a crise que está a provocar na Europa, julgo eu que vai ter essa consequência, que é o despedimento de pessoas de mais idade, porque as empresas pretendem, em 3 ou 4 anos, pagar a diferença salarial do gestor a quem pagam mais dinheiro, do engenheiro a quem pagam mais dinheiro, por um jovem com mais raça e a quem pagam um terço ou um quarto desse valor quando começa. E, portanto, isso está a acontecer. E aquilo que era em Portugal, por exemplo, os despedimentos coletivos, ou seja, a possibilidade de despedir desde que como é que dizer, aquela secção, aquela tarefa, etc., se extinga, ela vai ser bastante invocada, mesmo por pequenas empresas e não apenas pelas grandes empresas que tinham avanças de advogados, de escritórios de advogados a tratar desse problema. Outra circunstância que eu penso que vai inevitavelmente acontecer é algumas mudanças ao nível dos produtos comprados, não só agora por causa deste pânico que está a acontecer, mas também pelo facto de as pessoas se habituarem, inclusive, a comprar produtos alimentares, etc., e mandarem vir entregar em casa. Eu estou crente, e também tenho um hostel na cidade do Porto, em conjunto com um amigo, que o Marcos, aliás, conhece, e aquilo que notamos,
até agora não há um retrocesso das pessoas, como é que é dizer, da pessoa, do brasileiro que vem para Portugal, por exemplo, trabalhar. Dizem que tem havido algum retorno de pessoas ao Brasil, mas eu não vejo essa circunstância. Vejo, sim, o ultrapassar da crise que tem para alguns trabalhadores mais velhos essa consequência, algumas empresas que não tinham fundo de maneio suficiente, porque isso cada vez mais se pensa que se resolve com a questão do crédito, essa liquidez, e portanto, há aqui um efeito de crise inevitável. No que diz respeito ainda aos efeitos, às compras, ao negócio, há um crescimento maior dos serviços. Tenho notado um crescimento maior do coaching, que muitas vezes me parece a mim que é um coaching emocional. Há um desenvolvimento que aí o Brasil está muito, muito avançado, muito mais avançado que em Portugal. Eu sou professor e, por exemplo, agora o microblading é uma coisa que raramente vejo em aulas na universidade, não é? E isso no Brasil julgou que era muito usado, não é? Portanto, todo esse setor da estética, da cosmética tem se desenvolvido mais, e eu creio que se trata principalmente de ter um melhor serviço como ter um melhor produto. Vejo a revolução da educação brasileira, lá dos geólogos românticos de esquerda dos anos 60, etc., com o problema da falta de rigor. E aquilo que se tem passado em Portugal, como noutros países europeus, de mudança, ela foi principalmente a introdução, não era a introdução do rigor, portanto, há um aumento da instrução, as universidades portuguesas tinham essa tradição de rigor, mas há uma manutenção do rigor no ensino universitário, bem como no ensino básico e já existia também, e no ensino secundário. Sem essa mudança para um maior rigor, despolitizar a escola, trazer maior exigência, nós não podemos pensar que depois chegamos à investigação e desenvolvimento e essa criatividade à solta, penso, não sei se era já não sei qual era o autor brasileiro, que dizia que o brasileiro que acabava por ser um português à solta, não é? Essa liberdade, essa criatividade pura, ela depois não tem consequência. O projeto Manhattan da construção da bomba atómica nos Estados Unidos era liderado por um militar que não percebia nada, creio eu, de física, nem de química, não é? E, portanto, essa transformação, ela é fundamental. Sem competitividade das empresas brasileiras, elas não são competitivas no mercado interno, sequer. Porque depois há sempre um amigo, etc., que vai trazer produtos de fora. Portanto, é inevitável, vai doer muito, vai, mas sem essa mudança de uma política alfandegária absolutamente proibitiva para forçar as empresas brasileiras a competir devido a terem de fazer melhor produto e não só a diferença cambial lá do dólar a 5,7, não é? Essa mudança, ela é absolutamente necessária. E eu creio que ela depois desemboca em melhores produtos, melhor serviço, melhor organização e resultados, porque a condição de base, a improvisação portuguesa, a improvisação brasileira, a criatividade, essa criatividade pura, ela vai ter necessariamente consequências, mas ela precisa de organização. E para além depois da reforma das infraestruturas, reforma administrativa, que creio eu que o Brasil também carece. Ela estava a ser todas essas mudanças, mesmo aqui na Europa, então, de chofre, e nos Estados Unidos, a mesma coisa, quer dizer, que era essa influência do marxismo, elas agora entram em retrocesso necessário porque as pessoas precisam de comer e o Estado pode as apoiar muito, mas depois têm que ser as empresas a lançar a economia para a frente. E se não existirem condições de liberdade de funcionamento da economia, é evidente que essa retoma não acontece. Portanto, eu creio que a realidade vai triturar a ideologia absurda. Mesmo nos Estados Unidos isso está a acontecer. E ela, então, é uma ajuda. O Marx, não, Marx, mas o Karl, não é assim? Aquele da esquerda. Aquele da esquerda, exatamente. Obrigado. Eu sou o Marx à direita de Milton Friedman. Marx à direita, mas não quero mandar dinheiro de helicóptero como o Milton Friedman, não é assim? Entendo que não pode ser assim. Então, tal helicóptero money. Mas então, Marx, eu creio que o seu antecessor e da esquerda, ele entendia que os fatores de produção era capital e trabalho. Mas na altura não dava destaque por
à informação, não havia essa importância. E a informação é um fator de produção notável e um fator de produção decisivo no mundo moderno. Portanto, para além do online, eu tenho de saber interpretar, tenho de saber organizar, tenho de saber fazer. As empresas deviam de aproveitar este período para fazer MOOCs, cursos online na internet para os seus trabalhadores, para que eles tivessem essa mudança. Portanto, se eu tiver as empresas melhor apetrechadas, com melhores quadros mais, como é que é dizer, mais informados, mais rigorosos, então, inevitavelmente, as condições de recursos naturais do Brasil, Portugal, por exemplo, não tem, era limitado, mesmo países europeus, etc., não encontra muito, então essa mudança ocorrerá. Se essa mudança da educação, de maior rigor, não existir, é evidente que tendemos sempre a pensar que vamos fechar as fronteiras para que não venha a invasão dos produtos, mas toda a consequência não será grande coisa. Portanto, há condições de esperança, resta tomar as decisões necessárias para que, dentro das empresas e fora, para que essa consequência exista. Perfeito. Meu amigo, eu queria colocar um ponto, fazer uma interligação entre o que você falou, Caldeiro, e o Minervini. O Minervini falou da criatividade do brasileiro, né? Mas falou, como alguém que já conhece tudo também, é um brasileiro, já morou tanto tempo aqui, conhece muito da cultura brasileira, pai de brasileiras, né, meu amigo? Duas. Então, a gente brinca que nós, aqui no Brasil, a gente mesmo faz anedotas conosco, que se a gente usasse a nossa criatividade para o bem, seria excepcional, né? A gente faz memes maravilhosos o dia inteiro, brinca com tudo, mas isso acaba gerando pouca efetividade. O Minervini falou sobre o número baixíssimo de patentes que nós temos. Isso é um indicador claro de que mostra que a nossa criatividade gera pouco foco, gera pouco dado. Eu me recordo que eu fiz um curso, uma oportunidade, um curso de desenvolvimento executivo na Universidade de Colômbia, em Nova York. E o professor, foi uma semana de curso, o coordenador do curso, no início ele foi falar de Colômbia. Então, o discurso dele sobre a Universidade de Colômbia deve ter durado uns 30 segundos, Caldeiro. Ele disse assim: nós somos a segunda universidade mais antiga dos Estados Unidos, somos a universidade que mais gerou o Prêmio Nobel de Economia, temos no total 79 prêmios Nobel e temos 300 professores que são ex-chefes de Estado ou ex-presidentes da República. Quer dizer, isso é produção de conhecimento. Isso é produção, isso claramente é. E aí o Caldeira, por isso eu estou fazendo o link agora com o que o Caldeira falou, da importância da educação sem ideologia. A importância da gente realmente utilizar uma boa educação no Brasil para que essa educação forme mérito, para que essa educação forme pessoas de qualidade. Pessoas de qualidade. Porque sem essa... Tem algum microfone. Eu não sei se tem um microfone... eu creio que não é daqui, mas há aí um outro som de alguém a trabalhar. Então, assim, nós precisamos realmente formar, principalmente falando em relação ao Brasil, nós precisamos formar pessoas realmente... Desculpe, está parado agora a imagem. Não sei o que está acontecendo. Eu estou ouvindo, mas as 3 imagens estão paradas. Nicola, nós estamos a vê-lo mexer, portanto, deve ser no seu computador, porque de resto nós estamos a ver. O que existe é uma intrusão de som, alguns. O Marcos e a Júlia, que estão trabalhando conosco aqui no MBB, estão entrando em contato. Então, assim, a questão da educação com qualidade, né? Ou seja, em todos os níveis. E no Brasil a gente precisa... Isso é um problema grave, porque, de uma maneira geral, a universidade pública brasileira está absolutamente entregue à ideologia, né? É uma ideologia de não formação de conteúdo prático, de conteúdo que gere essa competitividade que você e o Minervini estão falando.
É um risco para nós que essa ideologia atrapalhe aquilo que nós precisamos fazer enquanto país. E eu queria, para a gente, essa conversa está muito boa, mas aqui dentro toda hora eles me lembram que live não voltou para mim. Eu vou ter que sair e entrar outra vez, porque estou me colocando aquela rodinha. É uma figuraça. Mas eu queria que a gente que a gente rodasse uma coisa importante quando a gente está falando entre países. E aí a gente pode começar, se o Minervino sair e voltar, ele volta. Pergunto para o Caldeira primeiro. Que aprendizado, enquanto países, a gente vai ter? Eu sei que nós ainda estamos no meio do furacão, temos pandemia, temos lockdown, temos a venda do pânico, né? Não quer dizer que não há uma seriedade de saúde, mas temos uma venda generalizada do pânico, né? Do pânico. É interessante, eu não sei se acontece o mesmo em Portugal e na Itália, mas no Brasil a gente tem uma dificuldade enorme de saber, por exemplo, o número de recuperados. Todo mundo faz questão de mostrar o número de novos infectados. Ou seja, os dados são sempre fomentando o pânico. Eu sei que nós estamos no meio ainda do furacão. Mas eu queria perguntar, Caldeira, se em Portugal já começou, pelo menos, já está na pauta da sociedade civil o aprendizado da crise. Não que tenha aprendizado agora, mas se já está pelo menos na pauta a necessidade de que essa crise tem que ensinar alguma coisa. Né? Comentamos sobre vários aqui, nacionalização da indústria, comunicação melhor, mas será que já, pelo menos já está na pauta? Eu estou dizendo isso porque no Brasil não está na pauta. Okay? No Brasil é zero de pauta, de uma maneira geral, sobre qual o aprendizado que essa crise vai trazer para o país. Nós ainda estamos absolutamente mergulhados dentro de um processo ainda de insanidade. Ou seja, é claro que nós precisamos tratar das questões de saúde, é claro que nós precisamos retomar a economia, mas que aprendizado que nós estamos tendo? O uso político disso no Brasil é um desastre, cidades que não se preparavam, mas eu não vejo as pessoas nem colocando ainda na pauta sobre a necessidade do processo de aprendizado da crise. O Minervino bem colocou que a gente já passou por várias crises no Brasil, dentro da descoberta. Mas será que a gente aprendeu? Essa foi a primeira crise. Foi a primeira crise. Mas será que a gente aprendeu? Porque a questão não é passar por várias crises. É aprender com as crises. Porque só o fato de você passar por várias crises, isso pode ser ou não gerar ou não sabedoria. Ou você, inclusive, pode repetir os mesmos erros em cada crise. Então, no Brasil, nós ainda não conseguimos colocar na pauta ainda, nem a discussão ou da necessidade de gerar aprendizado na crise. Eu queria saber como é que essa discussão está em Portugal. Eu sei que eu e você somos gostando de debater esses assuntos aí no privado, mas eu queria te ouvir um pouquinho. Muito bem, muito obrigado pela sua pergunta. Marcos, eu lamento desiludir, mas eu não creio que essa questão, como vocês dizem, não está aqui na pauta, nem sequer mediática. Nós temos um problema que também afeta o Brasil, e afeta o Brasil de forma muito mais grave, da forma como eu vejo as coisas, quer dizer, à distância, não é? Eu leio bastante, e sobre o Brasil, mas aquilo que sinto é que havia um treinador de futebol, novamente voltando ao futebol, que era o Otto Glória, brasileiro, que chegou a treinar a seleção portuguesa em 1966, e ele uma vez foi para o meu clube, que é o Sporting Clube de Portugal, e chegou lá e disse, empatou o primeiro jogo 0-0, com um clube muito fraco no campeonato. E ele disse, sem ovos não se fazem omeletes. E, portanto, nós temos aqui uma questão que é clara, que com políticos maus nós não podemos fazer grande coisa. Mas sem meios, nós não podemos provocar a mudança. E os meios hoje, a guerra hoje,
ela é de informação. Se temos um país como o Brasil, onde os média estão dominados esmagadoramente por uma esquerda romântica e, como é que dizer, utópica, então, dificilmente, o projeto de reforma que o presidente Jair Bolsonaro está a empreender e que está a ser empreendido a nível nacional, com grande ânsia popular que eu vejo daqui, ele não vai ter sucesso. Tem de ser criados meios privados, é evidente. Olha, eu aqui vou tentar criar aqui é uma novidade, Marcos, mas vou tentar criar um jornal com outra gente preocupada para tentar mudar as coisas. Uma mudança cultural e que seja uma mudança também de natureza política, porque encontramos uma grande censura da verdade. Uma grande censura da verdade. Este facto, eu estava a dizer, do tal medicamento da hidroxicloroquina, isto é absurdo. Em França, não se receitava um medicamento porque ainda não existia a certeza absoluta, o Trump isto, etc. E, portanto, quando deixamos a ideologia tomar conta daquilo que é a vida das pessoas, a economia, etc., quer dizer, o problema do comunismo, do marxismo, não foram só os 100 milhões de mortos do século XX, não é? É também aquilo que é o mal-estar, o provocar a falta de desenvolvimento, a desorganização social, a conformidade da igualdade social forçada, etc. Tudo isso tem provocado um custo tremendo no desenvolvimento dos países e está a afetar de forma muito grave aquilo que era a Europa. Veja que nesta altura o governo espanhol fala na institucionalização, o governo lançar aquilo que era o cúmulo da ideologia deste politicamente correto, que era o rendimento básico incondicional. Portanto, o indivíduo recebe dinheiro do Estado, não por causa da sua carência económica, mas recebe porque é um cidadão. Então, independentemente da condição de recursos, do que ganhe, do que tenha, ele recebe do Estado um X. Claro que isto vai ter, da parte dos jovens, um grande apoio. Eles dizem que o querem fazer a propósito da crise, mas depois para o manter. Portanto, este aprendizado, ele vai ter de ser forçado, esta aprendizagem vai ter de ser forçada pela realidade. Não aparece nos média, que estão controlados por uma esquerda que aplaude os países, aplaude os governos da Itália, da Espanha e vilipendia o presidente Bolsonaro, vilipendia o presidente Trump. Não é? Eu até uma vez perguntava se os fogos da Austrália também tinham sido provocados pelas queimadas pelo seu presidente Trump, pelo seu presidente Bolsonaro, etc. E, portanto, essa mudança, creio eu, não está a acontecer da parte dos governos, nem da parte vai ter de ser forçada pela natureza das circunstâncias, nem da parte dos média. Não é uma discussão pública. O que é? Na vida das pessoas, elas estão a notar essa diferença. E, portanto, a primeira aprendizagem é de recusar o medo. E creio que quando vier uma próxima pandemia global, em vez de estarmos a ver lá os números do Eurometers e não sei o quê, quantos é que morreram hoje, em que país, nos valores absolutos ou valores relativos, consoante seja do interesse dos média ressaltar, eu creio que essa é a principal mudança. E a mudança de que a informação é absolutamente necessária. Agora, estamos aqui próximos do epicentro da crise na Europa. Depois os chineses, de certa maneira, exportaram a pandemia para os outros lados, resolveram-na lá, mas os números da Espanha e da Itália, em termos são muito mais brutais. Eu creio que muito por causa desse efeito do medicamento lá da hidroxicloroquina e muito menos por testes, pessoas que saíssem da crise. Em Portugal há pouco tempo tínhamos 20. Porquê? Tínhamos saído do contágio. Tínhamos 20 pessoas. E porquê é que eram só 20 o número Era porque, na verdade, não havia testes para aplicar nos que tinham falecido, nos vivos, quanto mais agora nos que tinham recuperado. Olha, vá para casa, você parece bom e tal, e não sei o quê. Portanto, eu entendo que quer dizer, o mito da pandemia, do efeito, como é que eu ia dizer, tremendo da pandemia, ele vai ser resolvido e vamos aprender com ele. Fazer depois o quê? Bem, dar mais importância à informação, porque ela é decisiva nos tempos atuais, e à formação. Porque também vai haver um aumento do desemprego, e não é a competência. Se houver alguém que seja muito competente, etc., mesmo que esteja a ganhar um salário mais alto, a empresa retém essa pessoa.
Portanto, precisamos dessa transformação, dessa atualização e do trabalho, eventualmente, da equipe. Isto tem unido também as famílias. Isso tem sido um fator importante, é o desse convívio maior das famílias. Agora, que lockdown é que pode ser imposto durante tanto tempo à sociedade só por causa do pânico eleitoral de governantes medrosos, não é? Então, contra isso, não há que fazer, mas na próxima crise será diferente, creio eu. Portanto, muito obrigado, Caldeira. O prognóstico não é amador, mas ainda queria só ressaltar um outro aspecto. Já agora, eu estive há pouco tempo em Angola, não é? E nunca estive no Brasil, portanto não posso comparar, não é? Uma falta terrível. Mas, em Angola, eu notei que o preço, apesar de eles terem perdido em 2 anos, a moeda ter perdido 85% do valor, 85% do valor, e agora com esta crise do petróleo ainda mais grave na cidade daquelas, encontramos, como é que é dizer, a esmagadora maioria do país, ele está completamente inculto, embora tenha uma vegetação luxuriante, não é? A lavra maior que vinha em Angola tinha meio hectare. O terreno lavrado que vinha em Angola maior tinha meio hectare. E andei por lá pelo país todo. As lavras populares têm 10 metros por vinho. Chega para aquela família, porque também não é preciso mais. Então, encontramos terrenos muito disponíveis. O Brasil talvez não esteja isso, mas o preço do abacate, por exemplo, em Angola, estava em 50 cêntimos do dólar, pensado. Em Portugal ele custa 5 euros. Portanto, há, de certeza, oportunidades de investimento. E que não sejam só de produtos agrícolas, nem de toda a maior competência de amabilidade e de comunicação que os brasileiros têm. Essas competências existem e tem de ser facilitada essa troca. Por muito que seja esse protecionismo vai ser um protecionismo, como é que é dizer, inútil. Quer dizer, fazer o quê nesta altura já? As coisas passaram. Então, temos mais é que ganhar competitividade como fizeram os alemães. Não é? Os alemães, vamos lá e encontramos as fábricas a trabalhar à noite, fábricas industriais. Passamos em Frankfurt e vemos uma cidade desértica, parece uma daquelas cidades dos filmes de ficção científica. Então, onde é que estão as pessoas? Estão a trabalhar. Havia 7,5% de desemprego jovem na Alemanha, no pico da crise, e havia 45% de desemprego, ou melhor, 70% de desemprego, ou 65% de desemprego jovem na Grécia, não é? Os gregos apresentavam quem quer ir trabalhar para a fruta, metiam 5.000 os agricultores dos pêssegos do norte da Grécia, 5.000 lugares, apareciam, salvo erro, 10 gregos, não é? E recebiam 30 ou 40 euros por dia. O resto tinham que ser albaneses, etc., do que viesse. Portanto, temos de ser mais eficientes. Os alemães, com todas essas condições, tinham desemprego baixo. E, todavia, nós temos outras aprendizagens também. Olha, os italianos, que um professor meu, alemão, dava sempre importância ao milagre económico italiano. Ele dizia que tinha muito mais valor que o milagre económico alemão, porque o milagre económico italiano tinha sido feito com governos que duravam 1 ano e 6 meses, etc. Portanto, com uma grande instabilidade social e política, com grande confronto ideológico, os italianos tinham dado a volta à crise, as empresas, etc. Eu creio que é essa mudança que é preciso fazer agora. Não posso contar com grande, como é que é dizer, habilidade de políticos para não explorarem essa demagogia. Confiar em nós. Obrigado, belíssima resposta, Caldeira. A gente está chegando mais ao final aí da nossa conversa, Minevino, e eu queria pedir para dar uma rodada, dentro entre nós três, a gente encerrar, a pergunta que eu tinha feito enquanto você estava resolvendo essa situação técnica, ou foi tomar uma taça de vinho italiano também, que é maravilhoso. Pode. Mas eu perguntei, eu contextualizei para o Caldeira que no Brasil a gente ainda não está colocando na pauta quais o aprendizado que o Brasil vai ter com a crise. Isso ainda não está na pauta. Nem sendo colocado na pauta. Nem pelos políticos, óbvio, nem pela mídia, nem pela sociedade civil, ou seja, nós ainda estamos cavando o poço. Não é no fundo, nós ainda estamos cavando. Enquanto o lockdown estiver existindo, nós ainda estamos cavando o poço. Eu perguntei para o Caldeira se isso já estava sendo colocado em Portugal, pelo menos na pauta, de que, olha, a crise está aí, aconteceu tudo isso, precisamos aprender com isso. Algum aprendizado vai ter que ser. Sistema de saúde, economia, pânico, mídia, uso
online, do pânico e tudo mais. E eu queria perguntar para você, dentro da sua visão, se isso já está sendo colocado na Itália, ou seja, se pelo menos já se começa a colocar na pauta que há uma necessidade de aprender com tudo que está acontecendo. Ok, bom, antes de tudo, por favor, desculpem por eu ter saído do ar, mas infelizmente para nós agora são 6h40 da tarde e é a hora onde tem muitíssima gente no internet e mais nós estamos na pré-história da tecnologia, não temos fibra óptica, então por isso que a coisa deu problema. Me desculpo com você, com o pessoal que está assistindo. Vamos à tua pergunta. Sim, nós, como vocês sabem, a Itália, antes dos Estados Unidos assumirem, vamos dizer assim, a triste liderança em toda essa coisa, a Itália era o país que mais estava sofrendo. Eu, por exemplo, estou já há 2 meses em casa, sem poder sair, particularmente as pessoas acima de 65 anos, e eu estou com 74, mas biológicos, então fica complicado. Bom, moral da história, nós estamos ainda em plena fase 1 quer dizer que tem problema de gente morrendo no hospital e companhia. O governo criou uma equipe de gente de altíssimo nível para já estar fazendo planos para a fase 2, para uma gradual abertura, e depois, se Deus quiser, uma abertura, digamos, mais para frente. Moral da história, a gente está tentando de se preparar. Se essa coisa dura 3 meses, o que acontece? Se dura 6, o que acontece? Se dura 9, o que fazemos? Então, estão sendo feitos planos nesse sentido. A. B, sem dúvida, o fato de trabalhar em casa, o fato de não se locomover, etc., provavelmente essa coisa, quando a pandemia acabar, talvez ainda vai ficar, porque o pessoal está achando interessante poder trabalhar de casa, porque já era a época que você tinha que trabalhar, bate o cartão às 8, bate o cartão às 18. Hoje, como você sabe muito bem, a gente tem que trabalhar por objetivos, por resultados, independentemente se você vai fazer às 9h15 da manhã ou às 2 horas da madrugada. Moral da história, eu acho que essa coisa vai ficar também para depois. Claro que agora, para nós, essa fase da primeira abertura, você não imagina na próxima segunda-feira, dia 4 de maio, mais ou menos, vão voltar para o trabalho algo de 2,5 milhões de trabalhadores. Então, o pessoal está trabalhando 27 horas por dia. Os ônibus, que cabia 40, agora tem que caber 15. Certo. O metrô tem que colocar mais vagões. Os aviões estão tirando 2/3 dos assentos. E tem toda aquela parafernália a nível de controle de temperatura e companhia. E, ovviamente, também a gente está preocupado, ovviamente, com o assunto econômico. Então, digamos, existe uma equipe específica, além da equipe médica e companhia, foi nomeada uma equipe que tem como objetivo plano de ação, a estratégia que nós vamos fazer para a economia, para a exportação, para o reaquecimento da coisa. Porque, claro, a gente não pode ficar de braço cruzado, porque essa coisa pode durar 2 meses, pode durar 8. Então, incluso nós, aqui na Itália em particular, estamos com muito medo dessa reabertura do dia 4, de abertura parcial. Até agora, digamos, só trabalhavam quem estava produzindo máscara, oxigênio, equipamentos médicos, etc. E
alimentos, mas, por exemplo, a Itália teve um grandíssimo número de casos, porque nós, latinos, particularmente os italianos, não fizemos a coisa britânica como fizeram, por exemplo, na China. A China foi fechamento e pronto, não sai de casa. Aqui tem gente fazendo jogging no parque, tem gente correndo na rua com a desculpa. Pegaram uma senhora outro dia que foi 10 vezes no supermercado em um dia. Então, obrigaram que você pode ir só uma vez por dia. A, B, aqui você, para sair de casa, tem que ter um certificado, uma autocertificação. E está sujeito a uma multa de 500 a 3.000 euros. Multiplica por 6, mais ou menos. Porque você pode estar fazendo um dano, um estrago à economia, à saúde das pessoas. Desculpe se sair um pouquinho do trilho, mas voltando no trilho, a coisa para nós foi pesadíssima. E mais, infelizmente, eu moro a 5 quilômetros de Bergamo, com tanta cidade que chegar em Bergamo, quando eu voltei do Brasil. Bergamo foi a capital, foi a Wuhan da Europa, por N motivos que não vamos entrar agora no assunto. Então, sem dúvida, a gente está vivendo um pesadelo, está com muita ânsia, porque no mesmo prédio tem gente que já não está mais, infelizmente. Então, uma coisa terrível. Por isso que a gente tem que tomar super cuidado. Porém, respondendo a tua pergunta, sem dúvida, tem gente. Claro que a oposição ao atual governo está reclamando, porque eu não estou fazendo as coisas direito, etc. Estamos reclamando com a União Europeia. Aí, esse é também um outro grande problema, porque alguns países da Europa do Norte, Holanda, Alemanha, Dinamarca, etc., não estão querendo ajudar os latinos, os países do Mediterrâneo. Então, talvez exista um ponto interrogativo. Depois dessa crise, esperamos que acabe. Será que tem ainda sentido falar de Europa quando, em uma situação como essa, a gente não está se ajudando? Cada um vai por si, etc. É um assunto que não quero abrir, essa parêntese muito, muito triste. Então, moral da história, existe um plano. Não podemos ficar de braços cruzados. É claro que é dificílimo. Eu tenho assistido algumas notícias do Brasil. De um lado, tem pessoal que quer abertura. Quer dizer, todo mundo vai trabalhar e pronto. Do outro lado, tem gente que quer fechar. Nós temos tido o mesmo problema. Felizmente, na Europa, na Itália, eu não conheço, infelizmente, Antônio, não estive só pouquíssimas vezes em Portugal, mas na Itália, mas imagino em toda a Europa, nós temos toda uma série de seguros, tipo que nós chamamos de caixa integração. Caixa integração é o seguinte: você tem uma empresa de 100 pessoas, as pessoas não estão trabalhando, em alguns países o pessoal está demitindo. Aqui é proibido demitir. Então, o que faz? O governo paga, junto com um pouquinho com a empresa, ao redor de 70% a 80% do salário que o pessoal estava recebendo. Claro, pois, por 66%, creio eu. Por um determinado período. Então, digamos, aqui existem, felizmente, toda uma série de seguranças, porém, mesmo assim, tem gente que está perdendo o trabalho, particularmente que tem uma empresa, quem tem um bar, que tem um restaurante que está fechado, quem tem um local na praia que está proibido ir, esse pessoal tem gente que está fechando, está aumentando a pobreza. Na Itália, a pobreza quer dizer, se você ganha 1.000 euros, mais ou menos 6.000 reais,
está ao nível de pobreza. Então, está terrível. Está terrível. O Gini aí está diferente. Eu queria só fazer também tentar responder a mesma colocação que eu fiz, e depois eu vou agradecer vocês aí dentro pelo tempo. A gente já está quase 2 horas, né? Eu sei que tem um horário mais adiantado de vocês aí. Um dos aprendizados que eu acredito que nós precisamos depois colocar na pauta e discutir muito é até que ponto os dados reais do que aconteceu quanto à saúde e letalidade, até que ponto isso justificou o fim das liberdades mais básicas individuais. Se o Minervini me permite, eu me assusto muito quando alguém, para andar na rua, precisa de uma certificação. Isso me lembra Mussolini, isso me lembra Hitler, isso me lembra Stalin. Eu cheguei a ver um vídeo da Itália, onde um governador da Itália, uma província, dizia que ele ficou sabendo que tinha uma festa de formatura. E ele mandou lá os carabineres com lança-chama. Terrível. Um lança-chama. É um vídeo. Eu mandei para você, menino. Eu acho isso um absurdo. O Brasil, para vocês terem ideia, o Brasil deve ter cerca, eu não sei o número exato, mas em casos confirmados de Covid, em cerca de 20%, 25% dos municípios brasileiros, que são cerca de 5.800 municípios. Mas mais de 80% dos municípios brasileiros decretaram calamidade pública. Olha que interessante. 80% não tem Covid, mas 80% decretou calamidade pública. Com o decreto de calamidade pública, ele pode comprar sem usar o compliance, o poder pode comprar sem licitação, e nós temos prefeitos, inclusive no Amazonas, decretando toque de recolher às 18 horas. Isso me faz tremer, como cidadão, a gente aceitar fim das liberdades individuais dentro de uma forma tão simples assim que o mundo aceitou. A gente vai lembrar que guerras foram feitas desde quando o mundo é mundo para defender o direito nosso de ter liberdade, de ir e vir. E agora eu vejo de uma maneira assustadora pessoas tendo suas liberdades mais básicas cerceadas. Eu acho que essa discussão vai ter que entrar na pauta em algum momento. Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Mas será que realmente a gente fez o que devia ter sido feito, né? Então, eu queria aproveitar agora então para agradecer o Minervini. Nós temos um limite de tempo para gravação, porque depois a gente vai disponibilizar gravado todo o nosso bate-papo. Agradecer todas as pessoas que participaram aqui dentro conosco, de vários países. Agradecer ao amigo Caldeira. Eu acho que foi muito gostoso. Primeiro, revê-los e ter essa conversa é maravilhoso. Caldeira está me devendo realmente uma visita ao Brasil. Ele tem que vir ao Brasil. Ele e a esposa dele. Isso é sempre um convite muito forte. Preciso retribuir o carinho com que fui recebido lá. Minervini, também já lhe prometi que assim que essa situação melhorar, não só quero que você venha aqui, mas como eu também, minha mulher, queremos ir até visitar você e a sua esposa e voltar aí em Vicenza, nesse lugar maravilhoso. Agradecer a cada uma das pessoas que participou conosco, né? Aqui dentro, a equipe do MB também, que preparou tão bem carinhosamente isso, Eli, Júlia e Marcos, e que queria deixar aí dentro aí só um pequeno finalzinho aí dentro para cada um dar o seu abraço. Grande abraço para vocês. Caldeira. Não, agradeço muito ao Marcos, foi uma experiência muito interessante. O contacto, neste caso até intercontinental, a lição do professor Minervini, gostei muito, não é? Mesmo fantástica. E pronto, há de ser essa uma primeira ocasião, até pode ser que se deu o caso da possibilidade de eu também lecionar no Brasil. Gostaria. Gostaria bastante também. Muito bem, então, muito obrigado ao Marcos lá pela organização, pela simpatia e sempre pela argúcia, porque é uma qualidade do Marcos, esse espírito agudo de determinar fenómenos e preocupar-se com
a organização para os enfrentar. Muito obrigado, então. Obrigado. Minervini? Obrigado, Marcos. Obrigado à tua equipe, ao Marcos, à Júlia, à Sueli, todo mundo fez também. belíssimo de um trabalho. E, bom, para mim foi um prazer te rever, um prazer conhecer Antônio Caldeira. Quem sabe que se encontra em Portugal, adoraria. Ou muito obrigado. vir aqui em Bergamo, não agora em Bergamo, depois. E foi ótimo. Eu gosto, como vocês percebem, às vezes eu pego mais tempo do tempo que me é destinado, porque isso me fascina, eu adoro isso. Então, apesar dos meus 74 anos biológicos, mas eu gosto muito desse trabalho, eu gosto muito de transmitir experiências. Então, você me fez um presente, Marcos. Agora, Marcos, você com esse nome, Olha, como você colocou com este nome, eu vou ser obrigado a te dizer o seguinte. Esse nome, meu pai é Marcos Alexandre. O Marcos, meu pai, eu acho que queria fazer alguma provocação na época. Eu sou de 66, né? E o Alexandre, por causa de Alexandre da Macedônia. Mas, para não ficar nenhuma dúvida, eu vou encerrar, então, com a frase de Churchill, que diz, para não ficar nenhuma dúvida, o socialismo é a filosofia do fracasso, a crença da ignorância, a pregação da inveja. Seu defeito inerente é a distribuição igualitária da miséria. Então, eu vou assinar embaixo dessa frase de Churchill o Marx daqui, Minervini. Tá bom? Tá bom? Entendi que foi só uma coincidência. Então. Apenas. Um grande abraço a todos vocês. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, com muita saúde. E a gente ainda vai se encontrar mais e mais vezes na graça de Deus. Forte abraço. Obrigado, gente. Tchau, Antônio. Tchau, Marcos. Tchau, gente. Sim, agradecimento aí a